Retornando, então, bom dia novamente, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos dar continuidade, então, agora ao nosso painel. A Suzana ela vai falar sobre a voz do silêncio na natureza. Suzana Viana, por favor. Bom dia a todos, ainda é bom dia. Eu mudei até o meu tema, eu vou falar do segundo fragmento, né? E das duas sendas. Aí, inclusive, o nosso irmão Carlos já falou, já leu alguns, né? Mas eu acredito que não tenha nenhum problema de mais uma repetição. Então, é a Voz do Silêncio, né? Esse livro vivo, né? Ele trata das aspirações, né? Referente à elevação do homem, né? A elevação moral e mental. Então, essas duas sendas, né? Que é do segundo fragmento, eu escolhi alguns aforismos. Então, eu escolhi o 111, tá? Que é o seguinte: procura as sendas, mas, ó Lanu, ser limpo de coração, antes de empreenderes a viagem, antes de dar o primeiro passo. Aprende a discernir o real do falso, o fugaz do pensamento, do permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina do olho da doutrina do coração. Então, esse fragmento ele é bem específico, né, da separação dos ensinamentos exotéricos, né, que seria a doutrina do olho, que é a doutrina para as massas, e a doutrina do coração, daqueles que já estão na senda, no caminho da evolução humana. E o que ele fala assim, né, esse aforismo, ele é dedicado especificamente, né, na doutrina do coração para os chelas e já para os estudantes da doutrina esotérica. E a doutrina do olho, né, que é a doutrina das massas, está ligado mais à percepção, né, que o ser humano tem com base nos seus 5 sentidos, né, faltando mais o desenvolvimento desses 2 sentidos para chegarmos aos 7 sentidos plenos, dessa orientação do aqui e agora, né? E a doutrina do coração está mais ligado à sua essência, o seu Dharma, que é através da sua essência, do seu Dharma. Aí eu vou usar aqui o termo que os senhores do Karma, né, traçam a nossa chegada aqui, de acordo com o nosso desenvolvimento, aí nós somos realmente colocados, né, na família, no planeta, na região, né, e no país, para facilitar esse nosso caminho, né, da evolução. E o aforismo 119, ele fala: a falsa erudição é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei, cuja roda gira para todos, humildes e soberbos.
A doutrina do olho é para a multidão, a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vejam, eu sei. Os últimos, os que humildemente têm colhido em voz baixa, confessam, assim ouvi. Então, é praticamente a continuação, né, do aforismo 111. Isso não significa que a doutrina, a massa, né, que está ligada à doutrina do olho, não vá. Claro que na evolução, né, ela alcançará, né, os conhecimentos das bases da doutrina do coração, né? Porque a meta da humanidade é a evolução. Então, aqui no budismo exotérico, né, eles consideram realmente a doutrina do olho, né, ou seja, os ensinamentos para as massas. E a doutrina do coração já é a doutrina preparada para os chelas, né? Para os buscadores do conhecimento esotérico. Agora vou pegar o fragmento 120, tá? A grande peneiradora é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. Ou seja, significa que já está plena consciência do caminho evolutivo, né, que já está na senda, né, nesse desenvolvimento espiritual. O aforismo 128. O Dharma do coração é a incorporação de Budi, o permanente e o eterno. A incorporação de Budi aqui corresponde à sabedoria verdadeira, à sabedoria divina. E é esse Dharma do coração que a gente vem, né, na nossa evolução, trazendo de várias encarnações, né, para alcançarmos nossa evolução como seres humanos, né, e como humanidade, como um todo, já no final da nossa evolução. Eu fui bem sucinto, tá, a minha apresentação, mas eu acredito que realmente a Voz do Silêncio é realmente um livro vivo. E é para ser lido assim, para ter mesa de cabeceira, né? Um aforismo por dia, antes de dormir, uma pequena meditação, ao acordar também, é de suma importância para aqueles que buscam, que estão no caminho da evolução. Gratidão a todos. Gratidão, minha irmã. Muito obrigada. Parabéns. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, agora teremos o último painelista desta manhã, Éric Lobão, por favor. Sim, meu irmão. Vai ser bem na hora da obra, né? Já vai ser difícil falar sentado. Ainda com obra vai ser complicado. Meus irmãos, é uma honra imensa estar aqui com vocês. Agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos falando sobre esse tema. Aos presidentes de loja, aos membros, aos coordenadores, em especial ao presidente da ST, da Seção Nacional, que está conosco aqui. Gostaria de propor uma reflexão
sobre esses três pilares que nos são apresentados quando entramos ou quando pretendemos entrar na cena espiritual, que são estudo, meditação e serviço. Existem degraus em cada um deles e cada um de nós, por nossa constituição, pelo raio, pelo temperamento, tem mais afinidade ou menos afinidade com algum deles. É claro que esse é o início da reflexão que eu queria fazer com vocês. A situação kármica de cada um, ou seja, o país em que nascemos, a cidade em que nascemos, a família em que nascemos, pode favorecer um desses três caminhos. Não isoladamente isso, porque você pode ou não aproveitar essa oportunidade. Por exemplo, nascer numa família na Índia que estuda os livros sagrados pode ser um favorecimento para que você seja estimulado a estudar. Eu quero dar um exemplo prático para vocês. Eu sou de uma família espírita e nasci em setembro, aqui no Rio de Janeiro, a tradição em setembro é distribuir doces para as crianças, né? 27. Cosme e Damião, isso aí. Em Salvador, onde eu nasci, a tradição é caruru. Caruru é uma comida africana, muito gostosa, feita com quiabo e dendê. E dendê, é bastante pesada, né? Camarão seco, né? Tudo isso. Então, em vez dos doces, faz-se caruru. E aí, essa experiência que eu queria passar para vocês, como eu nasci em setembro, todos os aniversários eram comemorados com caruru. Né? Então, para a família inteira, seja para os meus convidados, seja para os familiares, todo mundo dividia o caruru. Porém, a minha mãe tinha algo que me passou. Esse foi o grande aprendizado que eu quero dividir com vocês. Desde a minha tenra infância, ninguém tocava no caruru antes de 7 crianças carentes serem servidas. Eu podia compor o 7. Eu pequenininho, não conseguimos 7. Então, nós morávamos perto de uma comunidade carente, que era o Morro de São Lázaro, olha que nome inspirador, e nós íamos lá, os meninos jogavam bola comigo na praia, então chegava lá, já era tradicional, eu já convidava, sentávamos à mesa e comíamos o caruru. Não se tocava no caruru antes das 7 crianças, que às vezes chegavam só de short, e a gente doava camisa, doava calçado, e fazíamos aquela confraternização. Isso, posso dizer para vocês, que me inspirou nesse caminho de doação de parte do meu tempo para o próximo, que eu vivenciei isso. Então, a primeira reflexão que eu tenho para propor a vocês, cada um de vocês individualmente, é onde eu posso ter sido favorecido, cada um de nós, né, nessa senda de busca, tanto do estudo, quanto na meditação, quanto do serviço, tá? Para não me alongar muito, eu preparei aqui uma apresentação para me auxiliar. Todo mundo vendo aí? Tranquilo, né? Bom, falando no estudo, eu vou me basear em alguns textos, mas antes dos próprios, é fácil a gente identificar no que somos instruídos e que verificamos dentro da literatura teosófica que o estudo em si, ou seja, apenas ler, é simplesmente um acúmulo de memória. É um uso quase inútil do seu cérebro físico ou da sua memória física. Se isso não for uma inspiração para que você transforme em vivência, em sabedoria, em comportamento dentro da sua vida. Então, nós temos aí alguns textos para nos inspirar. Eu acho que o primeiro deles que eu quero usar é dentro dos passos do yoga, dos 8 passos do yoga, yamas, niyamas, asanas, pranayama. Nós temos dentro dos niyamas a svadhyaya. Svadhyaya é o uso do intelecto.
a partir das escrituras sagradas, transformando a sua vida prática. Então, é utilizar o aprendizado que você tem, que você vai captar e apreender para utilizar na sua vida. Dentro da yoga, nós temos essa inspiração quanto ao uso do intelecto. E falar intelecto, a Blavatsky nos coloca dentro dos degraus de ouro dela, da escada de ouro, né? Um dos degraus que ela coloca é intelecto ardente, também voltado não apenas para o estudo dos livros ou das escrituras que podem ser inspiradores, mas aplicação prática. Observe a verdade diante de você. Na introdução da escada de ouro, ela nos diz isso. E, usando agora como inspiração o nosso livro, tema de hoje, que é A Voz do Silêncio, ele nos coloca aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Mesmo a ignorância é preferível à erudição da cabeça sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. Mesmo a ignorância é preferível à erudição da cabeça sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. Ou seja, de nada adianta eu ler todas as escrituras, decorar e saber de cor, se aquilo não tocar meu coração para que mude a minha vida e meu comportamento, né? As sementes da sabedoria não podem brotar nem crescer num vácuo sem ar. Para viver e colher experiências, a mente necessita de amplitude e profundidade, e pontos que a atraiam para a alma de diamante. Não procures esses pontos no reino de Maya, da ilusão, mas voa alto, além das ilusões. Busca o eterno e imutável Sati. Sati é a verdade, oposto a Sati, que é o impermanente. Desconfiando das falsas insinuações da fantasia. Vamos lá. Vamos falar agora de meditação. Eu vou começar com um texto do Leadbeater, que parece do livro O Lado Oculto das Coisas. Parece bem simples o que ele nos propõe, não é método, não é nada, ele apenas nos mostra ou tenta nos falar o que você pode ganhar com a meditação, né? E ele coloca 3 pontos. O homem deve reservar uma parte de cada dia ao pensamento firme e exclusivo sobre as coisas santas. Quando ele fala sobre meditação. Seus pensamentos estarão, pelo menos uma vez em cada 24 horas, libertos do círculo da vida cotidiana mesquinha, de suas frivolidades e de suas preocupações. Algo a que seu espírito retorne com prazer quando esteja livre das questões imediatas dos negócios. Uma espécie de ginástica astral e mental para conservar a saúde desses corpos mais elevados e manter circulando a corrente da vida divina. Isso parece muito simples, dentro da nossa prática de meditação, quem já tentou, o que é preconizado ou sugerido é que, tentando por vários métodos, e existem vários, de novo, nós somos todos diferentes, cada um mais afinizado, mais próximo de um tipo de introspecção ou autorrecolhimento. Então, nós devemos testar vários, e meditar não é fácil, aqueles que são bons meditadores são raros, mas tudo tem um começo. Como eu falei sobre os degraus, eu acho que iniciar é o mais importante, e se você descobrir um método, é isso que é sugerido, se você descobrir um método que está funcionando para você, segure ele e permaneça nele, né? A meditação é o momento, como o Leadbeater nos coloca aqui, de autorreflexão, de autoconhecimento. É um momento que você se conecta, eu vou usar o termo a yoga, que é a união, né? Religare, mas é a união do seu eu inferior, da sua personalidade, né? O corpo físico etérico, o astral das emoções e o mental, com o seu eu verdadeiro, sua individualidade.
Então, nós temos a personalidade que reencarna, vem várias e várias vezes, centenas de vezes, para adquirir conhecimento, sabedoria e evolução, para que seja absorvida pela nossa individualidade. Então, o momento de meditação é o momento que você tenta refinar a conexão do seu eu superior, que é a sua individualidade, com o seu eu inferior, que é a sua personalidade, né? Então, se você começa a se questionar, e o Sri Ramana Maharishi tem um método chamado Mahayoga Atma Vichara, quem sou eu, auto-inquirição, onde você começa a perguntar simplesmente quem sou eu? Quem sou eu que habita hoje o corpo de Eric? Quem sou eu? Eu não sou meu corpo, que eu consigo observar meu corpo, eu penso sobre ele, comando ele, eu não sou meu corpo. Eu não sou meus sentimentos, porque eu também consigo observar meus sentimentos, tento controlá-los e tudo, então eu não sou meus sentimentos. Não sou sequer meus pensamentos, porque quando eu tento meditar, todos já passaram por essa experiência, quanta coisa que vem na nossa cabeça, a gente está observando, eu não quero pensar nisso, quanto mais eu não quero pensar, mais eu penso, ou seja, eu também não sou meus pensamentos. Então, quem sou eu? O momento da meditação é o momento que a gente tenta essa conexão, e ao fazê-lo, seja com vislumbres, seja com insights, seja apenas com um simples descanso da mente, a gente começa a ver progressão. E aí a gente traça os degraus. A partir daí, eu queria colocar aqui o texto da Voz do Silêncio. Aparta tua mente de objetos externos, de todas as impressões externas. Agora o mais difícil, porque você pode fechar os olhos e fazer isso. Aparta as imagens internas para que sobre a luz de tua alma não lancem uma sombra escura. Então, aparta as imagens internas é a parte do pensamento, é a mais difícil. Estás agora em Dharana, o sexto estágio. Dharana, Dhyana, Samadhi. Tornaram-se tão só uma estrela, o fogo que arde, mas não queima, aquele que fogo é o pati da chama. E isso, ó yogi triunfante, é que os homens denominam Dhyana, o precursor direto de Samadhi. E agora teu eu está perdido no eu maiúsculo. Tu mesmo em ti mesmo maiúsculo. Imerso naquele eu maiúsculo, do qual primitivamente irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? És a chispa perdida no fogo, a gota dentro do oceano, o raio sempre presente, tornando todo e a eterna irradiação. E agora, Lanu, tu és o autor e o espectador, o irradiador e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Mais poético que isso, para escrever a meditação não existe. Eu vou pular esse outro texto para não ficar longo. E vamos aí para o terceiro pilar que nos é proposto no caminho, na senda espiritual, que é o serviço. Eu não posso deixar de mencionar a nossa querida ODS, Ordem Teosófica de Serviço, fundada em 1908 por Annie Besant, um grande marco na história, talvez, da sociedade teosófica, no que tange ao serviço, né? Porque parece, na mente dela, que era o que faltava. E hoje, ao mencionar aqui a Ordem Teosófica de Serviço, eu faço um apelo para que todos conheçam o trabalho da Ordem Teosófica de Serviço, porque eu sinto falta de membros da sociedade teosófica atuando dentro da Ordem Teosófica de Serviço. Nós temos não membros participantes de campanhas, de ações, e não temos membros, pelo número que a sociedade teosófica tem hoje, atuantes. E eu vou só dar alguns exemplos de atuação, mas antes eu quero ler uma frase, como eu falei, da Escada de Ouro de Blavatsky. Ela coloca algo bastante impactante, mas eu quero ler para vocês, porque ela é assim, né? Ela coloca assim:
quem não defende os perseguidos e os indefesos, quem não compartilha sua comida com os famintos, nem tira água do seu poço para os que têm sede, esse nasceu demasiado cedo sob a forma humana. Ou seja, tinha que estar no reino animal ainda. Ela é simples assim, né? Essa é a parte da introdução da escada de ouro de Blavatsky, né? Mas eu queria comentar aqui que a ajuda, eu não vou me estender muito nesse ponto, mas a ajuda pode ser feita de várias maneiras. Pode ser por ideias apenas, ou no plano mental, plasmando formas que vão colaborar com aquela ação que está sendo feita dentro da OTS. Eu vou usar a OTS de exemplo, porque aqui está próximo a todos. Quem quiser hoje pode entrar no grupo de campanha da OTS, que já vai ficar sabendo o que está acontecendo. Tem ações em progresso agora. Mas, mentalmente, você pode ajudar. O Leadbeater, nesse livro O Lado Oculto das Coisas, ele fala uma frase que é muito simples. Nunca mais ninguém aqui vai esquecer essa frase, porque eu não esqueci. A frase é: se você pode pensar, você pode ajudar. Então, com um simples pensamento, nós podemos ajudar. Então, você pode ajudar com pensamento, você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar com os braços da ação. Você pode fazer uma análise combinatória desses três aqui. Eu posso com braço, com ação, eu vou também, eu pago, mas não vou, eu vou, mas não pago, enfim. Qualquer que seja essa vertente de ajuda, será muito bem-vinda. Afinal de contas, dentro da senda, que eu estou citando aqui 3 dos pilares, a intenção é que a gente vá se despindo de peças de roupa de egoísmo e vestindo peças de roupa de altruísmo. Qualquer filosofia que a gente for falar em relação à senda espiritual vai nos dizer isso. É viver para o próximo, né? Mas vamos lá. Frase de Annie Besant, que eu gosto muito, dentro do livro Um Estudo sobre a Consciência, ela coloca para a gente: muitos dos que apregoam o amor à humanidade não estão prontos para fazer o mesmo sacrifício no intuito de ajudar um irmão ou irmã sofredora que se encontram bem perto deles. Quanta gente a gente ouve de boca para fora falar sobre coisas boas, sobre livros inspiradores de grandes mestres, mas no seu dia a dia não pratica nada disso. Quer que o mundo evolua, mas o vizinho dele, ele não trata bem. Ou melhor ainda, a família dele, ele não trata bem. Dizem que a nossa maior aprovação é a nossa família, né? Então, é isso. Essa frase da Annie Besant, eu queria citar por causa disso. O Leadbeater, nos Mestres e a Senda, nos coloca também que dentro do caminho da senda espiritual, nós devemos ter propósitos desinteressados, caridade universal, piedade por todos os seres viventes. No livro Aos Pés do Mestre, no capítulo sobre o amor, ele conceitua de várias maneiras, mas tem um ponto que ele coloca assim: na vida prática, o que é o amor? São duas, eu não vou lembrar exatamente o que está escrito, mas eu vou passar para vocês porque é simples. Ele diz: não fazer mal a nenhum outro ser vivo e não perder a oportunidade de ajudar. Ele só coloca essas duas coisas. Na vida prática, o que é o amor? Não fazer mal a nenhum ser vivo e não perder a oportunidade de ajudar alguém. E nesse ponto, o Vivekananda coloca no livro Karma Yoga um grande equívoco que se cria em relação à lei do karma. Ou ele está sofrendo, é o karma dele. Eu não vou fazer isso, não vou ajudar. Na verdade, e ele parece, a frase que eu coloquei de Blavatsky aqui na introdução da Escada de Ouro, é como Vivekananda se comporta em relação a essa deturpação da lei do karma. Ele fala que os insetos de outro dia hoje estão dizendo se vão ou não ajudar, como se pudessem prever o karma do outro que precisa ser ajudado, né? Então, ele coloca que todas as vezes que formos ferramenta, ou tivermos a possibilidade de sermos ferramenta da ajuda de alguém, é a nós mesmos que nós estamos ajudando e não ao próximo. Não podemos perder essa oportunidade de ajudar ninguém, porque é a nós mesmos que estamos ajudando. O capítulo a que se refere esse tema é: não é ao mundo que ajudamos, mas a nós mesmos, dentro do livro Karma Yoga, do Vivekananda.
tamanha importância da ação. E aí, dentro da Voz do Silêncio, o Carlos já leu, a Ana já leu, a Suzana também leu, mas eu vou, de novo, enfatizar essa parte aqui. Quererás abster-se da ação? Não é assim que tua alma obterá sua libertação. Para alcançar o nirvana, é mister alcançar o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? E o autoconhecimento é filho de atos amorosos. Vês bem, Lanu, é outro aforismo. Esses portais levam o aspirante a atravessar as águas até outra margem. Atravessar as águas até outra margem é o nirvana, né? Segundo o budismo. Cada portal tem uma chave de ouro que o abre, e essas chaves são Dana, a primeira delas, a primeira das chaves, a chave da caridade e amor imortal. E com essa reflexão, eu finalizo a minha apresentação agradecendo demais a oportunidade de falarmos sobre isso. Obrigado. Parabéns também pela apresentação. Muito obrigada. Quero tirar daí para... É isso. Muito boa. Encerrou o compartilhamento? Encerrou, né? Não, ainda está o tiramento ali. Ah, sim, ele vai tirar agora. Bom, muito obrigada, então, cada um de vocês que participaram aqui dos painéis. E agora nós temos a oportunidade das pessoas que estão participando aqui também falarem, darem algum complemento ou então fazer alguma pergunta. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta aos painelistas que estiveram aqui nessa manhã? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de algum comentário? Eu queria fazer um comentáriozinho sobre a última coisa que o Ed falou. Que é o seguinte, a questão do... ele está sofrendo, o karma é dele. Mas acontece o seguinte, que é karma dele também que você esteja tomando conhecimento e esteja ajudar ele a voltar o karma dele. Se não for no karma dele ser beneficiado, ele não vai ser beneficiado. Mas nós continuaremos sendo karma. Está muito divertido. Auxílio, estudo, uma oportunidade perdida redunda, geralmente, em ausência de oportunidade do futuro. A gente tem que estar bem atento a isso, quer dizer, estar de olho aberto para as oportunidades Não é que fácil. aparecem. Não é fácil. Meu voto de que todos nós aproveitemos muito bem essas nossas oportunidades de estudo, de confraternização e de prática dessas boas normas que foram estudadas hoje. Convido o nosso irmão, o presidente da Sociedade Filosófica, Otávio, para dar uma palavra também aqui à frente, por favor. Pelo Zoom também? Sim, por favor. Obrigado, com licença. Aproveito então também para dar aqui meu bom dia a todos, todas, e expressar minha gratidão por estar contigo, com vocês, com cada um de nós, que de algum modo formamos essa sanga de aprendizes, tentando juntos ouvir a voz do silêncio. Vimos 4 apresentações muito interessantes, tocando em pontos sublimes, em face dos quais, e talvez de todos, precisamos também recolher nossa percepção para podermos juntos, agora inspirado na apresentação do nosso irmão Eric, talvez aprofundar o sentido do que possa ser um estudo e aprofundar um sentido do que seja meditação e aprofundar um sentido do que seja o serviço. A tradição cristã, de algum modo, diz que o que uma mão faz, a outra não vê, porque possivelmente o verdadeiro serviço não se faz numa expectativa do que isso possa redundar como efeito para aquele que faz. É curioso porque, talvez exatamente nesse ponto lembrado por todos os irmãos hoje, nós vamos encontrar na Bhagavad Gita Arjuna começando no seu desalento numa não ação, até descobrir que essa não ação produz o karma pela omissão.
E aí, então, nossa irmã Sinira, de algum modo, nos lembra que a percepção do karma da humanidade que chega à nossa constatação implica na conclusão de que nós estamos sendo chamados a uma ação. Quando respondemos pessoalmente, continuamos talvez presos nesse ciclo de causa e efeito. Mas quando algo dentro de nós responde com a naturalidade daquilo que é o que somos, olhem que coisa interessante. Quem sou eu e o que somos nós? Mais do que as cascas da responsividade numa busca de fazer o bem, numa tentativa de deixar de fazer o mal, nós somos a essência da vida, que é generosa e amor. É uma generosidade amorosa que, na verdade, responde ao mundo através de cada um de nós quando estamos atentos. Tem uma outra parte tão bonita que foi passada rapidamente aqui, apresentada na sequência das exibições do nosso irmão Carlos Emanuel, em que diz que nós não conseguimos, talvez, e antes de buscarmos secar as lágrimas do nosso sofrimento, perceber que o sol da espiritualidade é aquele que pode secar todo o sofrimento do mundo. Então, um serviço profundo, que talvez decorra naturalmente de um processo de meditação profunda e que pode vir a ser compreendido por nós nas atividades da Sociedade Teosófica através de um estudo profundo, nos permite um sentido da vida, apresentado pela nossa irmã Ana Cristina, permitindo que essa vida que flui seja realmente uma vida de expressão do amor e da compaixão. Sinto que a gente estuda sozinho ou em grupo, mas nós temos uma possibilidade de realizar o que Blavatsky diz seja um processo de Gnana Yoga, quando não chegamos com certezas para poder estar num espaço de interlocução com os nossos irmãos, sem conseguir ouvir realmente aquilo que é a verdade e expressar o que possa ser algo da verdade que emana do nosso coração. Ou quando estudamos juntos, nós estamos talvez percorrendo textos que já podemos ter passado muitas e muitas vezes, mas que talvez possa ser um momento em que voltamos a nos encontrar e que aqueles textos que trazem coisas que podem ser repetidas florescem no nosso coração com a apresentação de uma sabedoria atemporal naquele momento. Eis um sentido profundo, talvez, do estudo. E esse estudo não é para nós. Quando nos colocamos para estudar, para compartilhar, aprendemos, talvez, um pouco mais profundamente o que é o estudo. Blavatsky, de algum modo, nos diz que quando nos aproximamos da sociedade teosófica e percebemos conceitos como a caixa e tantos outros, Sansara, ou a ideia do Nirvana, Fouhat, e todos aqueles termos assim abstrusos que nós vamos vendo na doutrina secreta, aquilo tudo parece tão distante, nós não temos uma forma mental que possa trazer um sentido que ilumine o nosso coração, a nossa mente. Mas se nós persistirmos juntos, eu escuto depoimentos de vários irmãos que chegam na Sociedade Teosófica pela primeira vez, ou em alguns momentos, e dizem, nossa, eu racionalmente não entendi muito do que estavam tratando lá, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que ali tinha alguma coisa para ser descoberta. Blavatsky chega dizendo assim, se nós perseverarmos nisso de um processo de estudo, junto com os nossos irmãos, chegará um momento em que um rasgão perceptivo ilumina a nossa mente e nos traz insights de modo cada vez mais constante e presente. Mas nesse momento ela diz, como talvez a voz do silêncio diz, a cautela te lanu. Porque se nós fecharmos aquele momento de compreensão, talvez numa doutrina do olho, agora eu sei, a gente talvez perca uma oportunidade de dar um passo mais profundo, lembrando que agora nós ouvimos alguma coisa, e se nós seguirmos irmanados
num processo de aprofundamento do estudo, esta escuta amorosa ou silenciosa da vida através de cada um dos irmãos talvez nos traga percepções mais sublimes em níveis outros de profundidade na realização e na compreensão da sabedoria divina. Se nos colocamos como meditadores, a voz do silêncio começava também nos lembrando assim: estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos ídios inferiores. E aí nós vamos avançando ali no texto e vendo que 3 salas aguardam o fatigado peregrino. Também nos foi colocado isso. Nós temos uma sala das tristezas, onde nascemos e morremos nesse composto físico, que o Eric disse, nós olhamos para aquilo e não somos aquilo, mas nos expressamos através daquilo. Nós podemos talvez adentrar numa sala do aprendizado e voltar para aquele primeiro verso que nos diz: estas instruções foram escritas para todos, para aqueles que desconhecem os perigos dos poderes dos ídios inferiores. O Vedanta diz que nós temos um estado de vigília, e nós temos um estado de sono onde iremos receber instruções ou adentrar no início de processo meditativo. Mas existe uma camada mais profunda no nosso processo de meditação que talvez possa nos levar àquilo que o Vedanta diz é um estado de sono sem sonho, onde então nós poderíamos adentrar num espaço de sabedoria, lembrando que existe, para além desses 3, um 4º estado, Turiya, que ali na voz do silêncio, de algum modo, diz: esse é o oceano sem praias, a Kashra, que na verdade abre para 7 outros mundos, onde este não ser vive. Talvez o processo de meditação nos permita gradualmente, também como foi lembrado pela irmã Susana, alcançar um estado de consciência mais profundo, mais profundo, mais profundo. E esses estados profundos de consciência nos permitem descobrir um sentido de serviço, como Arjuna, que, chamado à ação, descobre que a retribuição vem, mas ele pode dedicar a Deus. Que ele descobre que a ação é feita por amor à ação. Até que talvez, num determinado momento, unido com o falante silencioso, com o grande guerreiro que está dentro de cada um de nós, esta verdade presente e eterna de que não é ele quem age. De algum modo, através de nós, o amor se expressa no mundo e aquele que é o único que vive, vive, vive. Que possamos seguir aprendendo, vivendo, servindo, meditando e estudando juntos na consecução do trabalho que nos honra, dando a possibilidade de, ainda que em conta-gotas, ajudar a grande órfã que é a humanidade. Obrigado. Muito obrigada, meu irmão, presidente. Vamos lá com uma Marquezinha. Ana, posso dar uma aviso? Sim. Que amanhã, gente, tem um trabalho da ODS. Sim. Você falou aqui da ODS, eu e o meu irmão Eric somos responsáveis pela ODS no Rio de Janeiro. Está vendo todo domingo um programa especial da ODS, pelo Zoom. E amanhã Acho que não dá tem para uma virar. convidada que teve que estudou fora. Dá para virar, Sérgio? Mas Puxa ali. é um tipo também. Sim. Seria muito bom para vocês aproveitarem essa oportunidade, quem puder de tarde, às 6 horas. E como eu participei com a Ana da organização, eu agradeço muito a presença de todo mundo, inclusive desses irmãos que estão ligados, são membros livres, mas que aceitaram o convite para nos conhecer aqui no Rio de Janeiro. Então, que venham sempre, que continuem, e tirando esse trabalho lindo, que foi muito profundo, que foi muito místico. A gente está começando a primavera hoje, então vamos sair também um pouquinho do esotérico
entrar aqui no exotérico, mas enxergar a natureza. Enxergar, porque silêncio tem voz? Tecnicamente, não, mas tem. Além dessas vozes que nós estudamos, vamos ouvir a voz do mar, ouvir a voz das florestas, e ouvir aquilo que o outro não diz, mas que, de repente, a gente capta. Porque é nessa sabedoria que a gente vai conseguir ouvir essa voz inaudível, com as nossas percepções. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, de boa primavera, e vamos aproveitar, né? Ela entra hoje, vamos nos reciclar, vamos melhorar, vamos tentar fazer o novo, vamos tentar evoluir. É isso, gente. Obrigada a todos que acreditaram no encontro que eu e a Ana fizemos assim, pensamos com muito carinho. Tá? Muito obrigada, Regina. E realmente, estamos numa época excelente para plantar as nossas sementes. Vamos lançar sementes aí, né? Para colher sabedoria. Pode falar, minha irmã. Ó, em especial, a semente do girassol. O movimento interreligioso, nessa época, nós vamos para um parque. Em geral, é na PUC, que tem um centro de cultura viva, né? De alimentos, tudo. E nós chegamos lá, então, pegamos o girassol. A professora de lá separa o girassol e nós levamos para casa. Porque o girassol representa a volta do sol em torno, né? Então, simbolicamente, é a vida, né? Então, eu não consegui trazer sementes para distribuir aqui hoje, mas isso é um ato de amor. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, que as sementes apropriadas do girassol. Daquele monte de sementes que você cuida com amor e carinho, por espaços separados, né? Você, na verdade, está construindo uma renovação da vida. Então, esse seria o simbolismo. Bom, meus irmãos, tem uma pessoa também, as pessoas que estão assistindo a gente via Zoom, estão levantando a mão aí, né? Então, pela sequência, deixa eu... Constantino. E depois a Rosângela. Pela sequência, então, temos aí o nosso irmão Constantin, de Vitória, da loja Blavatsky, que levantou a mão. Meu irmão, por favor, abra o seu microfone. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde a todos os irmãos do Rio de Janeiro, os presentes e todos os que participam. É um prazer estar com vocês. Eu queria inicialmente te dar os parabéns pela coordenação desse evento, que está excelente, e agradecer a todos os expositores que fizeram apresentações muito inspiradoras. Eu queria aproveitar também para desejar ao nosso presidente Otávio uma inspiradora, uma iluminada e profícua gestão diante da presidência da Sociedade Teosófica no Brasil, e queria pedir a você para transmitir a ele esses meus votos, tá? E meu grande abraço a todos vocês, amigos do Rio de Janeiro. E dizer também que desejo boa viagem para vocês que estão vindo para Vitória, né, na próxima terça-feira, e que serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos. Estaremos aqui aguardando. Um grande abraço e amanhã estaremos juntos aqui no evento novamente. Grande abraço, meu irmão. Até lá. Estaremos Até aí lá. presentes com vocês. Pessoal de Até lá. Vitória. Até terça-feira. Namastê. Até terça. Namastê. Isso. Obrigado. Abração. E Abraço. o Otávio está aqui, ele está ouvindo você, tá, o Constantino? Então, ele já recebeu seus votos, tá? Hein? O Não Otávio entendi. está aqui, o Otávio está aqui. Então, ele já recebeu seus votos aí de uma boa direção da Sociedade Teosófica. Tá bem, tá ótimo. Muito obrigado. Tá. Então, a nossa irmã que levantou a mão, gostaria de falar? A Rosângela caiu. Acho que ela caiu, né, Rosângela? Uhum. E amanhã continuamos com o Encontro da Primavera na modalidade via Zoom. Acessem aí, né, o nosso endereço e participem do encontro amanhã, que também vai estar muito bom. Teremos aqui amanhã representantes de outros estados, né? Começaremos com a coordenadora regional, a Graça Nascimento, que vai fazer a primeira participação no painel. Depois o Cláudio Cruz, que é de Vitória, lá da loja Blavatsky, que também vai falar. E em seguida a Raquel Campanati, de Minas Gerais. No final, teremos... Isso, o atual presidente da UTS, bem lembrado. Muito obrigada, Eric. E o quê? A Rosângela deixou um texto. Tá, e finalmente teremos
Ailton Santoro. Teremos o Ailton Santoro, que também vai participar, que é do Rio de Janeiro. Bem, então agora vamos ler aqui o comentário da Rosângela. Ela caiu, né? Acho que ela queria ler ou queria comentar, acho que era esse texto, né? Gratidão a todos. Gratidão a todos os palestrantes e um abraço a todos os participantes, desejando que a consciência de todos nós esteja com foco na unidade da nossa existência. Palavras são belas e, de certo modo, importantes, mas nada é como o nosso exemplo na vida, na caminhada. Muito bem. Perfeito, né? Então, isso daí é teosofia prática, registrado aí pela nossa querida Rosângela. Bem, meus irmãos, estamos nos aproximando do encerramento. Gostaria de fazer o encerramento, minha irmã, também? Você fez a abertura, faça o encerramento também. Vem aqui. Só vou tirar a máscara porque fica feio, mas eu tenho energia de ar-condicionado, tá? Sentadinho. Sentado. Você vai me arrumar. Terminados os nossos trabalhos, é com muita alegria de ver, né, como a gente, com diferentes posições, diferentes opiniões, mantendo a autonomia das lojas, a gente consegue trabalhar juntos. E, principalmente, essa questão do serviço. Então, graças ao Deus Pai de muitos e muitos nomes. E agora, então, eu passo ao encerramento dentro do que nós fazemos aqui no Rio de Janeiro, na Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro. Agora vamos lá, gente. Encerramento. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em toda criatura, ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Terminados os nossos trabalhos, que a força, o conhecimento e as bênçãos que recebemos se espalhem pelo mundo inteiro, auxiliando a evolução. Paz a todos os seres. Muito obrigada pela presença de todos. Namastê. Quem mais quer falar um outro termo? Só um instantinho. Qual é outro termo? Namastê. Eu falei. Paz a todos os seres. Paz a todos os seres. Outra palavra aí. Você. Fala aí. Vamos. Namastê. Namastê. Senira. Shalom. Estudo, meditação e serviço. Axé. Axé. Quem mais? Alguém mais? Oi? Shalom Aleichem, quer dizer, a paz esteja com você. Isso aí. Sejamos felizes. Nós temos direito a isso. Então, salam aleikum. Salam aleikum. Isso aí são as diversas vozes que a gente escuta, né? A gente ouve, muitas vezes a gente não escuta, porque todas elas fazem parte do sagrado.